Eu percebo que nós temos aqui pessoas que estão dispostas, né, a darem um lugar de honra à palavra de Deus, esse lugar de honra que de fato ela merece nas nossas vidas. A palavra de Deus ela é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. Vamos resgatar algumas verdades, então. Certo, manda sem mimimi. Ai, gente, ótimo. Que bom, gente, pode deixar. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, começar mostrando para vocês algo muito simples, por incrível que pareça, algo muito simples, que são esses 3 dias e 3 noites que Jesus passou no coração da terra. Que história é essa que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo, não é mesmo? Não bate, não fecha essa conta. Eu sei que eu fiz um post sobre isso, muitas pessoas se envolveram, comentaram, compartilharam, mas eu senti essa necessidade de falar isso, de dar essa explicação mais detalhada para vocês. Então, a gente vai ver isso junto hoje. Pessoal, quero deixar muito claro para vocês, prestem atenção no que eu estou falando. Eu quero deixar muito claro para vocês que nós vamos ver hoje, vocês vão ver como é simples a explicação, é muito simples, mas o meu objetivo com vocês hoje, ele está para além do simplesmente ficar aqui como que eu estivesse empenhada ou preocupada ou gastando nosso tempo simplesmente para provar para vocês, olha gente, estou falando, são 3 dias e 3 noites. Nós sabemos que a ressurreição, a glória da ressurreição do nosso Cristo, ela em si, ela é maior do que qualquer coisa. Ela supera todo e qualquer aspecto que esteja envolvido nisso. Supera, sim, a glória da ressurreição. Ela é o foco de tudo isso. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que existem riquezas e glórias que nós podemos desfrutar delas. E a palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que eu não gostaria era que nós negligenciássemos qualquer vírgula, qualquer yud, né? A menor letrinha do alfabeto hebraico. Qualquer tio, traduzido em português como tio, qualquer yud, qualquer vírgula que seja, nós não podemos negligenciar. A carta aos Hebreus vai mostrar o perigo que é quando nós negligenciamos algo da palavra de Deus, mesmo pequenas negligências. Então essa introdução, ela é importante, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, que talvez isso seja mais importante do que o que exatamente nós vamos falar. É que nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Quem escreveu a Bíblia, quem é o autor, na verdade, nós temos muitos escritores, né? Mas o verdadeiro autor dessa palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, onde cerca de 40 escritores se envolveram para deixar isso registrado aqui, essa Bíblia, o autor dela não é um homem qualquer. O autor dela é o Eterno, é o Criador, é o próprio Deus. Então, o Eterno está deixando para nós palavras que são fonte inesgotável, que são fontes inesgotáveis de riquezas para nós. Tem revelações inesgotáveis aqui. Se elas estão aqui, elas, irmãos, de alguma forma, essas palavras elas vão revelar algo da beleza e da glória do Cristo. Então, por que nós vamos ficar presos mas pelo menos ele ressuscitou e é isso que importa? Não é. Porque se existem outras realidades atreladas a ela, existe algo pleno, algo mais profundo, algo a mais, por que nós não vamos cavar? E sejamos honestos, nós hoje vivemos uma era da tecnologia, onde nós temos acesso a tantas informações, as pessoas têm acesso a tantas informações na cabeça, elas sabem falar sobre tantas coisas, e por que nós não vamos empenhar a nossa devoção, a nossa dedicação à palavra de Deus? Para saber quais são as informações que estão aqui dentro dessa palavra. Porque é essa palavra aqui dentro, são essas palavras que vão nos conduzir em caminhos de vida.
Sobretudo, são essas palavras, irmão, qualquer yud, qualquer pequena revelação das Escrituras, ela é suficiente para transformar a nossa vida. Para transformar a nossa vida. Então, essa palavra ela é poderosa. Nosso empenho, quando nós falamos aqui, não é um chavão. Nós damos um lugar de honra à palavra de Deus, porque nós cremos no poder que essas Escrituras têm, que a palavra de Deus tem, de transformar a nossa vida, de conduzir a nossa vida, de nos trazer a esperança que precisamos, a direção que precisamos para a nossa vida, e que através dela nós possamos contemplar o Cristo. Até porque não existe outra forma de sermos transformados senão contemplando o Cristo. E não é contemplando, não é tendo um monte de informação, nem sobre informação da Bíblia, tampouco informação que esse mundo, nem valores, qualquer coisa que seja ética, boa, moral do mundo. Nós somos transformados quando contemplamos o Cristo. Então, nosso empenho, acho que está ficando claro aqui, que eu já comecei um pouco mais assertiva aqui com vocês, é contemplar o Cristo. A grandeza, a beleza, a riqueza e, sobretudo, a soberania de Deus ao longo da história. Quando nós vamos olhar para a integralidade das Escrituras e nós vamos ver a soberania do Eterno diante de textos escritos por 40 pessoas diferentes que viveram em épocas diferentes, no intervalo de 1.500, quase 2.000 anos aí. Né, de 1.500 anos de Cristo até 100 depois de Cristo, 1.600 anos. Todo esse intervalo de Moisés a João, do Apocalipse, nós temos ali cerca de 40 escritores em épocas diferentes, escrevendo de lugares diferentes, com culturas diferentes, e eles falam a mesma coisa. Essa palavra de Deus ela é muito poderosa e nós não somos ensinados a olhar para a palavra de Deus com esse temor. Até porque hoje, 2.000 anos depois, a igreja pós-moderna, ela lida com isso aqui, ó, com esse livro, de forma a levantar discussões, não é mesmo? Então, nós precisamos resgatar esse temor a essa palavra de Deus. Certo, pessoal? Então, é nesse intuito. Eu não estou aqui para... Falei com vocês? 3 dias e 3 noites. Não é só sobre isso. Mas isso precisa nos levar a uma reflexão. Por que eu não entendi isso? Nossa, Catarina, mas parece tão simples. Por que será que eu não percebi? Então, a gente sempre está falando da leitura cuidadosa, das riquezas escondidas. Sim, a palavra de Deus diz que a glória de Deus é esconder as coisas. Tem algumas coisas que estão mais escondidas. Por que elas estão mais escondidas? Irmãos, quando nós olhamos para a natureza, o que é que está mais escondido na natureza? As riquezas. As riquezas. O petróleo está lá no fundo. Para pegar ouro, você tem que cavar. Uma pedra preciosa, uma pérola, você tem que mergulhar profundo. E as riquezas, elas estão escondidas. O Senhor pode fazer isso e Ele fez. Então, nós vamos aqui, nesse tom, ver como é simples, mas ao mesmo tempo, como isso nos leva a nos aprofundarmos, a viver uma vida de dedicação, de devoção a essa palavra, porque ela merece esse lugar de honra. É ela que é o centro, Cristo e a sua palavra e a sua obra, a sua vida, a sua pessoa, são o centro da nossa devoção. Então, eu estou reforçando isso, porque nós vivemos um mundo de muitas informações, muitas distrações. E nós precisamos voltar a nossa mente, as nossas faculdades intelectuais, nossa cognição, nossa capacidade de raciocínio. Somos seres pensantes. Gastar nossa energia desfrutando dessas riquezas que o Senhor tem para nós. E através disso, então nós vamos contemplar o Cristo. Certo, pessoal? Até aqui, tá claro? Acho que vocês ficaram aí até paralisados assim me ouvindo, né? Nesse tempo. Vamos lá. Bom, estou lembrando aqui de vocês, até passando aqui nos comentários, que vocês comentaram já na última live também, que tem alguma coisa da voz. Alguém já explicou, eu também não sabia.
que eu uso muito pouco o Instagram, mas que quando alguém faz live pode ser um bug aí do próprio app, né, do próprio Instagram, mas que parece que depois, quando a gente assiste ao vídeo, não acontece isso. Mas se ficar incompreensível, se tiver algum problema técnico, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, tá bom? Nos comentários vocês me ajudem, certo, pessoal? Vamos lá. Primeiro texto, para a gente entender esses 3 dias e essas 3 noites, onde eu mostrei para vocês que não fecha, não bate a conta. Isso, fica robotizado, depois fica normal, né? Certo. Obrigada, pessoal. Eu sei que parece que ainda assim fica compreensível, né? Beleza, isso mesmo. Esses 3 dias e 3 noites vão mostrar para nós que Jesus, ele morreu numa quarta-feira ao pôr do sol. E ele ressuscitou num sábado ao pôr do sol. Mas eu vou explicar isso para vocês de uma forma agora um pouquinho melhor do que quando a gente faz resumos e a gente precisa às vezes ser didático e fugir um pouquinho daquilo que seria o ideal, né, de estar falando, que a didática faz isso. Então Jesus morre numa quarta-feira e ressuscita num sábado, na viração do dia para o primeiro dia da semana. E o que acontece? Que a Bíblia no Novo Testamento, ela tem textos onde vai deixar claro para nós que Jesus morreu na véspera de um sábado. Na véspera de um sábado. Ninguém tem dúvidas disso, porque vários textos mostram essa realidade. Vamos entender que eu vou ler para vocês agora textos que nós deveríamos conhecer, mas nós que somos... Vamos lá. Deixa eu respirar aqui também, assim, eu vou pegar pesado, mas escolher as palavras certas. Nós que somos uma igreja neotestamentária, nós somos uma igreja ocidental, frutos de uma reforma. O evangelho que chegou aqui no Brasil, aí, nesse país que é novo relativamente, cerca de 500 anos aí. Então, nós somos uma igreja neotestamentária. Na nossa cabeça, os cristãos ocidentais, Jesus ele cai de paraquedas em Mateus. Em Mateus, pá, surge Jesus. Começa a falar de Jesus, não é isso? Para nós, ocidentais, cristãos. Mas não é isso, né, que o Senhor, o Eterno, esperava transmitir para nós. Porque nós temos nas nossas mãos a lei, a Torá, os escritos e os profetas. E nós temos a Brit Hadashah, a nova aliança. Então nós temos de Gênesis a Apocalipse algo que o Senhor quer transmitir para nós. Então a gente vai hoje fazer esse exercício, onde nós vamos ver textos do Antigo Testamento, né, que está na Torá, na lei, que nós deveríamos conhecer, para que, uma coisa que eu sempre falo com vocês, para que quando a gente leia a Brit Hadashah, na Nova Aliança, nós estamos lendo textos na Nova Aliança, então a gente não tem condição, não era essa a expectativa de ninguém, nenhum dos escritores, nem do próprio Deus, que a gente lesse a Nova Aliança a partir de Mateus, mas a gente precisaria conhecer a Nova Aliança a partir da lei dos profetas. Então, vamos resgatando isso, esse é o tom que a gente tem dado aqui, certo, pessoal? Por isso eu vou ler com vocês a Torá, a lei, e aí a partir dessa compreensão da lei, nós estaremos mais preparados a entender coisas lá na frente. Então, vocês já perceberam que os erros, as heresias, elas surgem pela falta da compreensão da integralidade das Escrituras. Quantas vezes eu já falei isso aqui, gente? Digita aí quem puder. Quem colocar mais 0 ganha, 1 milhão de vezes. Então, as heresias, elas surgem pela falta da compreensão da integralidade das Escrituras. Eu não tenho a menor condição, pense, de ler um texto lá na frente, se eu não tive a minha mente, o ensino construído ao longo das Escrituras. E alguém que está lá na Brit Hadashah, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, eles não vão repetir tudo que já está escrito, mas eles esperam que a gente já conheça essas coisas. O problema é que a gente não conhece, então isso nos leva ao erro, certo, pessoal? Porque alguém disse para nós, alguém um dia enganou a nós, cristãos ocidentais, dizendo que o Antigo Testamento agora se tornou obsoleto.
E agora, o Antigo Testamento, vou usar uma palavra pesada, Rapshalom aqui, nossa vida. Mas que, às vezes, a gente vê pessoas que pensam assim, que o Novo Testamento, Rapshalom, o Novo Testamento, ele não presta mais. O Novo Testamento ficou para trás, nada disso a gente aproveita, obsoleto, antigo, antiquado, não é isso, né? Não é isso. A gente precisa tomar cuidado. Mas são outros assuntos, mas eu vou pincelando essas coisas que, então, realmente, obrigada, Dani, inúmeras vezes, ela botou até a frase aí, né? Daniela, ótimo, surge pela falta de compreensão da integralidade das Escrituras. Então, vamos lá, pessoal. Essas lives que eu sempre penso, gente, dessa vez vai ser menor, vai ser mais sucinta. Capítulo 23 de Vaikra, Levítico, vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Irmãos, esse versículo, ele é muito maravilhoso. Eu vou gastar um tempinho aqui explicando para vocês, certo? Então, eu falei alguma coisa trocada? Velho Testamento, você falou o Novo Testamento. Deixa eu ver, eu falei que, é isso mesmo, assim me ensinaram, que o Antigo Testamento estava obsoleto. Isso, o Antigo Testamento. As pessoas pensam que o Antigo Testamento ele é obsoleto, ele é ultrapassado, ele não serve mais para nós. Isso é uma mentira satânica, diabólica, isso é reptiliano, isso é bestial. Tá bom, pessoal? Para ficar bem claro. Nós precisamos da Torá, precisamos, ela é santa, ela é eterna. Nós precisamos da Torá, nós precisamos dos escritos, nós precisamos dos profetas, para compreender tudo aquilo que Jesus fez. E tudo aquilo que está escrito, todas as profecias estão ali no Novo Testamento. Nós precisamos, tá bom? Então a gente vai nelas, entender algumas coisas. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis são santas convocações. São estas as minhas festas. Aqui o Senhor, ele vai começar mostrando para nós, então, uma série de festas. Ele chama de festas, que na verdade essa é uma palavra que foi traduzida como festas. Mas ela poderia ser melhor traduzida como solenidade. Porque a gente vai ver que algumas dessas datas, elas não são necessariamente momentos de festas ou de alegria. Ou alguns momentos, como em especial Yom Kippur. Yom Kippur está dentro de uma festa, a festa de Yom Kippur. Mas ela é uma data altamente de lamento, de arrependimento, de pranto, certo? Então seria melhor né, se a gente traduzisse como solenidade. Mas tudo bem, só para vocês entenderem. Então, isso mesmo, Lucas, Luiz, né, na verdade. Está lembrando aí que Jesus falou várias vezes sobre a lei e os profetas. Mesmo após a ressurreição, tá, irmãos? Mesmo após a ressurreição, Jesus seguiu falando sobre a lei e os profetas. Então, essas festas, no original, é uma palavrinha chamada Moed. M-O-E-D, de dado, mudo, Moed. E essa palavra Moed, ela também aparece na Bíblia, na primeira página da Bíblia, quando vai falar que o sol, a lua, as estrelas, os astros, eles foram, os luzeiros, né, foram criados para estações. Então, esse significado de Moed é o significado de estações, que também significa tempos determinados. E é isso que as estações elas são. O verão, ele tem um tempo determinado de acontecer, ele começa e ele termina. E o inverno, ele chega no tempo determinado dele. E ele tem um tempo de acontecer. Ele começa e termina, certo? Então, tempos determinados. Então, são estas as festas do Senhor. E são esses os tempos determinados do Senhor. E ele vai apontar aqui Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Shavuot, que em português ficou como Pentecostes. Depois nós vamos ter trombetas, Yom Kippur, que em português, expiação, e Sukkot, em português, a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Então, são 7 festas. Mas ele coloca também o sábado, o 7º dia da semana, dentro desse contexto. Então, nós vamos ver que esses tempos determinados são o Shabat, o 7º dia da semana, e essas 7 solenidades. E elas recebem esse nome
elas são tempos determinados também, porque elas vão determinar algo. São tempos que vão determinar ou apontar para algo, certo? Não é o assunto aqui, mas só, né, nada eu vou conseguir me aprofundar, mas só pincelando para vocês entenderem. Então, ele vai dizer que essas solenidades, essas festas, elas são fixas e elas serão santas convocações. No hebraico, Mikra Kodesh. Kodesh, santas convocações. Então, essas santas convocações são as festas do Senhor. Ele vai terminar o versículo 2 dizendo, são estas as minhas festas. Então, há quem diga que essas festas, elas são dos judeus. Mas a Bíblia está dizendo que essas festas, elas são do Senhor mesmo. Tá bom, pessoal? Então, nós não estamos aqui judaizando nada. Nada, absolutamente. Nós estamos tratando de coisas que não são do judaísmo. Nós estamos tratando de coisas que são do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que essas festas, elas são do Senhor. E as coisas do Senhor, elas importam a nós. Certo? Então, elas vão trazer algo para nós. A diferença é que os judeus entendem essas festas de uma forma e nós já temos o Espírito Santo para entendê-las de outra forma. Onde nós temos a revelação plena, a revelação do Mashiach, do Cristo, dentro dessas festas. Mas essas festas não são dos judeus. Essas festas, elas são do Senhor. São assuntos do Senhor. Tá claro isso? Certo. Então, por isso, a gente vai continuar. Então, depois do sábado, vai falar da Páscoa. A gente ir direto onde a gente precisa ir. Deixa eu só falar um detalhezinho. Preciso explicar isso aqui. No sábado, vai dizer assim. No versículo 3 de Levítico, quem está entrando agora, capítulo 23. O versículo 3 vai dizer, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Então, no hebraico, isso aqui, a palavra de Deus está me dizendo que o 7º dia é o sábado do descanso. Então, é uma palavrinha que se repete, porque no hebraico, sábado, Shabat e descanso também é Shabat. Mas eu vou fazer uma tradução aqui mais ao pé da letra. Então, para a gente entender as diferenças, como eu falei, existem algumas coisas mais escondidas e, Baruch Hashem, nós estamos aqui para aprender juntos sobre isso. Presta atenção. Vou deixar salva, certo? Certo, Adriana? Então, o 7º dia será o sábado do descanso solene. Então, existe um descanso solene, que é o do sábado, que é o sábado, o 7º dia. Mas existem descansos solenes que são outros dias da semana. Então, esse texto está me falando que o 7º dia é o Yom Shevi. Yom Shevi é o Shabbat Shabbaton. Isso no hebraico. Vê que a palavra é bem parecida. Yom Shevi, Shabbat, é 7, Shevi, Shavi, que fala com o vizinho, né? É o Shabbat Shabbaton. Então, o 7º dia é o Shabbat, do Shabbaton. O 7º dia é o sábado, do descanso solene. Então, nós vamos ver na sequência, irmãos, desse texto, que aqui está o segredo da compreensão dos 3 dias e 3 noites. Nós vamos ver na sequência que existem Shabbatons, existem outros Shabbats, existem outros descansos solenes, que no original é a palavra Shabbat. Tem a raiz na palavra Shabbat, porque literalmente aqui é o Shabbaton, esse descanso solene. Então a origem dessa palavra, a raiz dessa palavra, do descanso solene, também é o Shabbat. Esse descanso solene, então, nós vamos ver que existem vários ao longo do ano, vários descansos solenes, vários Shabbats. Sendo que dentro desses descansos solenes, desse Shabbaton, desse Shabbat, nós temos o que é fixo todo o 7º dia, que é o Shabbat semanal. A cada semana, o 7º dia, sempre o Yom Shevi é um Shabbat. Então, o Shabbat, o 7º dia da semana, é um Shabbat. É um descanso solene, é um Shabbaton, o Shabbat.
Mas nós vamos ver que existem outros dias que também são o Shabbaton. Também são o Shabbat, descansos solenes, apesar de não serem o Yom Shevi, o sétimo dia, o Shabbat do sétimo dia. Então, a gente não está familiarizado com isso que eu acabei de explicar para vocês. E é tão simples. Quando a gente lê a Bíblia, isso é simples, isso não é difícil de entender. Vocês vão ver que mesmo em português não é difícil de entender. Mas como eu falei, a gente não está familiarizado. Então, ele vai seguir falando da Páscoa e ele vai emendar mostrando que a Páscoa ela acontece no crepúsculo da tarde do dia 14 de Nissan, no final do dia. E a Bíblia, o calendário bíblico, irmãos, tudo eu estou trazendo à mente de vocês agora, tirando toda a ideia romana, gregoriana, pagã, tudo assim, costumes, tradições humanas. Hoje nós estamos purificando a nossa mente e vamos emprestar a nossa mente hoje para a palavra de Deus, pura e santa e essencial, como que ela nos ensina. Depois, se a gente quiser voltar para o nosso gregoriano, nosso solar, nosso tudo, sem perder isso, tá certo, tá tudo bem, tá, pessoal? Mas vamos agora voltar à origem e entender o que o Senhor quer nos mostrar. O calendário bíblico, ele é um calendário lunar. Então, o dia, ele começa ao pôr do sol. Então, para nós, o dia começa meia-noite, quando vira o relógio, não é isso? Meia-noite, então começou um novo dia. Então, o dia começa na alta noite, para nós aqui, que temos um calendário gregoriano, solar. Mas, biblicamente, quando o sol se põe, é um dia terminando e o outro iniciando. Essa é a viração do dia, ao pôr do sol. Então, ao crepúsculo da tarde tem a Páscoa, e aí, imediatamente após esse crepúsculo da tarde, existe a viração do dia. Essa viração do dia, então, que é nessa noite de Páscoa, já é um outro dia, que a Bíblia vai dizer, então, no versículo 6 de Levítico 23. Então, a Páscoa é no crepúsculo da tarde do dia 14 de Nissan. E no dia 15, olha o que o texto diz. Aos 15 deste dia é a festa de pães asmos, ou pães sem fermento. Aos 15, quando começa o dia 15? Quando que vira o dia 14 para o dia 15? No pôr do sol. Então, no crepúsculo da tarde é a Páscoa. A Páscoa, ela é, então, comemorada por algumas horas, ali, no final daquela tarde. A Páscoa, então, é o nome desse momentinho ali do crepúsculo da tarde. Ao crepúsculo da tarde, então, é a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa. Aí o dia vira. Aí de noite já virou o dia. Virou o dia... já é dia 15, não é mais o dia 14. A Páscoa foi no finalzinho do dia 14, o crepúsculo da tarde. Virou o dia 15, então de noite já é um dia 15, que é o primeiro dia de pães asmos. Gente, mais explicadinho que isso, consigo não, hein? E aí a Bíblia vai dizer, e aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos. Fazendo a leiturinha aqui, de Levítico 23, versículo 6. Então, aos 15, é a festa de pães asmos. Olha o que a Bíblia vai dizer em português. No primeiro dia dessa festa de pães asmos, no dia 15, nessa viração do dia, o sol se pôs, dia 15, pães asmos, nesse dia à noite, então... No primeiro dia dessa festa, de pães asmos, dia 15, nessa viração do dia à noite, no primeiro dia dessa festa, o versículo 7 de Levítico 23 vai dizer assim: tereis Mikra Kodesh, santa convocação. Certo, então nós temos aqui uma festa, uma das festas que o Senhor está trazendo para nós.
uma Mikra Kodesh, uma santa convocação, vírgula. Irmãos, pasmem, está escrito isso na Bíblia. Vamos falar isso com vocês, né? Pasmem, está escrito em português, vírgula. Nenhuma obra servil fareis. Está escrito. Está escrito. Pasmem, está escrito, irmãos. Mas eu e você que não sabia disso. Não nos é ensinado isso. Então, a gente que não sabia. Mas está escrito. E uma leitura cuidadosa. Difícil, irmão? Não é difícil, né? Depois, se vocês quiserem, vocês vão comentando aí. Difícil não é. Uma leitura cuidadosa, juntinha, que a gente gosta de fazer aqui. Então, nós estamos lendo aqui que o dia virou, a Páscoa, o sol se pôs. Entrou o 15º dia, que é o primeiro dia de pães asmos. Nós estamos lendo que nenhuma obra servil fareis nesse dia, esse dia após a Páscoa. Nós estamos falando de um dia de descanso solene, de um Shabat, ou vou botar a palavrinha bem certinho, queria evitar falar para não ficar muita informação. Não está errado falar que é um Shabat, que a raiz da palavra é essa. Um Shabatum. É um descanso solene. Mas, Catarine, se não cair no 7º dia da semana? Não. O Shabat de Yom Shevi, 7º dia, é um descanso solene. Mas existem outras datas, porque ela é o primeiro dia de uma festa, de uma convocação solene. O primeiro dia dessa festa, ela também é um descanso solene, um Shabat. É isso que a Bíblia está mostrando para nós e a gente não sabia. Tá bom, pessoal? Então, a questão é que Shabbaton é a mesma palavra e quando isso foi levado lá para o grego e traduzido para o português, isso realmente tornou as coisas um pouquinho mais difíceis. Porque na hora de traduzir, tudo isso, tanto esse primeiro dia de pães asmos, que nenhuma obra servil fareis, que é um Shabbaton, foi traduzido como sábado para o português, lá no Novo Testamento, como o sábado, o Shabat mesmo, o Yom Shevi, o 7º dia, também foi traduzido como sábado. Ai, Catarine, não é possível. Entenderam, pessoal? Então, é isso. Gente, foi só isso que aconteceu. Acabou a live. Obrigada por vocês estarem aqui. Tá explicado. É isso. Então, a gente precisaria, lá no Novo Testamento, ter essa descrição, ter essa capacidade de discriminar isso, mas a gente não teve o que para a igreja primitiva, que conhecia a Torá, os costumes, isso era óbvio. É como se eu dissesse que o feriado é um dia de feriado. Tipo assim, é óbvio que feriado é feriado. É óbvio que o Shabat é um Shabat, que sábado é um sábado, que um descanso solene é um descanso solene. Entenderam? Para eles era óbvio, mas nós que somos essa igreja ocidental, pós-moderna, a gente fez uma confusão na nossa cabeça. E aí a gente encontrou um jeito ali de enfiar um dia e meio, que é de sexta, domingo, e fez aquela bagunça. Eu vou ler com vocês, pode deixar. Esse dia seria comemorado uma vez a cada ano, Catarina, certo? Luiz, vou responder que bom. Olha só. Eu não quero estender a live, mas se vocês fizerem esse exercício, Levítico capítulo 23, vocês vão ver que tem vários dias que está escrita essa expressão. Tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, que é um dia de descanso solene, que é um Shabbaton. É um Shabat, um dia de descanso solene, tá bom? Eu quero que vocês façam essa dinâmica, quem tiver interesse. Pensa, gente, Yom Kippur, o primeiro dia, seja ele no Yom Shevi, no 7º dia, ou não. O primeiro dia de Sukkot, da festa dos tabernáculos, das cabanas. Depois vocês fazem essa dinâmica, vocês vão ver.
Existem vários Shabat, descansos solenes, Shabbaton, que não são Yom Shvi, que não são o 7º dia. Que no Novo Testamento esses Shabbats viraram sábados. E aí a gente precisaria ser criterioso e identificar, olha, esse sábado aqui é um descanso solene, que cai em algum dia da semana, mas ele é um sábado, que foi traduzido em português como sábado, porque ele é o primeiro dia de uma festa, e esse dia é um dia que nenhuma obra servil as pessoas fazem, as pessoas descansam nesse dia. A gente precisaria ter essa compreensão no Novo Testamento. Esse sábado é um descanso solene. E aí a gente está lendo outros sábados. Ó, Jesus entrou na sinagoga, Jesus fez isso. Esse sábado é o descanso do 7º dia. Esse é. Entenderam? A gente precisaria ter essa informação, esse conhecimento para discriminar. Então, em outros textos, né, a gente talvez não suscitaria essa análise crítica. Mas exatamente nesse da morte de Jesus, onde nós temos 2 sábados diferentes. Ali no período entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, nós temos 2 sábados diferentes, nós precisaríamos discriminar. Para claramente entender que nós temos 3 dias e 3 noites entre a morte e a ressurreição de Jesus. Se Jesus morre num dia de Páscoa, eu já sei que ali na viração do dia, aquele mesmo dia de noite, é o 15º dia, que é dia de Pães Asmos, que é um sábado. É um Shabbaton. Irmão, poderia falar mais coisas, mas eu prefiro evitar, até para não ficar muita informação, porque por incrível que pareça, até no grego, essa palavra, mas um conhecimento um pouco mais profundo. Ela é realmente a palavra Sabaton. Quem estuda isso no original, a chance de errar é 0. É muito interessante. É 0. Quem estuda no original, aqui no hebraico, vai lá e estuda no grego, que é um pouquinho que eu faço. A chance de errar é 0, irmãos, é incrível, é muito claro. Mas aí foi traduzir para o português, a gente se perde um pouquinho mesmo. Né? Fica sábado, esse monte de sábado aí que chama... Né? A gente tem um dia da semana que chama sábado e a gente pensa nesse dia, é o sábado. Então é isso, Jesus morre no dia de Páscoa, eu vou explicar, numa quarta-feira, e aí... Então tá, vamos ver os textos. Ver se a gente consegue. Olha só. Deixa eu escolher um texto para a gente começar lendo. Vamos então lá no Novo Testamento. Vocês querem que eu faça isso, né? Vamos gastar um tempinho então fazendo isso agora. Basicamente, o fundamento dessa explicação ficou boa, gente? Abriu a visão? Acho que ficou, né? Mas deixa eu ler vocês, porque às vezes uma coisa que é fácil para mim, eu quero saber se eu estou conseguindo transmitir para vocês. Então, que nós temos 2 sábados entre a morte e a ressurreição. Que é o sábado, o 7º dia, o dia do descanso mesmo, Shevi, segundo o mandamento. E o sábado, que é o primeiro dia de Pães Asmos, que é um Shabat, que é um descanso solene. A gente traduz como sábado, porque é um Shabat, mas não diz respeito ao dia da semana sábado. Fez essa confusão. Beleza, ficou excelente, entendeu? Ótimo. E isso, estou lendo Levítico 23, perfeito. Maravilha, que bom, gente. Apesar de ser simples, né? Como é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, às vezes desconstruir conceitos não é tão fácil, né, gente? Eu sei que não é. Uma mente orgulhosa, quando me ouve falar, ela não abre mão do que ela acredita, não. Uma mente orgulhosa não se prostra diante das verdades das Escrituras. Não se prostra. Ela continua crendo no que ela quer. Mas um coração que se submete, que se rende, quando a verdade ela chega, né? Então a gente se rende diante dela. E tá tudo certo, irmãos. Nós estamos todos... Eu também já acreditei que foi de sexta a domingo. Não nasci sabendo. Todos nós passamos por esse processo. Meu Deus, nós estamos aqui para conhecer e prosseguir em conhecer. Então, o problema não é que eu entendia errado.
Todos nós, em algum momento, estamos prosseguindo em conhecer o Senhor. Irmãos, quantas coisas, né? Deixar isso claro também. Então, nós estamos aqui para aprender mesmo. O problema não é que eu, aprendi isso errado. Não, o problema é quem aprendeu errado e prefere continuar no erro. Para mim, esse é o problema, tá bom? Mas todos nós, eu também passei por esse processo e nós estamos sempre corrigindo alguma coisa que a gente não entendia. O Espírito Santo traz luz, pessoas também nos ajudam e o corpo de Cristo vai, né, nos ajudando nisso. Maravilha, né? Mateus capítulo 27, vamos fazer uma dinâmica. Capítulo 27, versículo 62. Aquilo que eu falei. Eu estou aproveitando esse tempo com vocês. Não só a gente vai ver que são 3 dias e 3 noites, mas para também nos instigar, irmãos. Falei que essa live, de novo, ela vai ser um pouco tensa. Que eu quero aproveitar para instigar, mas de certa forma também nos desafiar, nos confrontar e nos encorajar a sermos pessoas mais atentas, que nós possamos dar uma devoção maior com as nossas faculdades. Sabe, nós somos seres pensantes. A gente lê a palavra de Deus, tanto no aspecto cognitivo, quanto, obviamente, a ajuda do Espírito Santo na nossa mente. Ambulância passando aqui. Mateus 27, versículo 62. Olha só. No dia... Irmão, se o barulho atrapalhar aqui, está passando uma sirene aqui. No dia seguinte, então, que é o dia depois da preparação, então vou explicar agora, eu consigo explicar para vocês o que é isso. Olha só. Obrigada. Mateus 27, 62. O que é o dia da preparação? Então, nós vimos que Páscoa, ela é um período pequenininho, que começa só ali, né, e termina no crepúsculo da tarde. Então, a Páscoa, ela é uma preparação para o início dessa festa de pães asmos. Às vezes, tem lugar aqui que nem fala o nome Páscoa, chama Páscoa e pães asmos junto de festa dos pães asmos, tá bom, pessoal? Então, Páscoa é uma solenidade, pães asmos é outra, mas ela é uma preparaçãozinha, porque tem a preparação do cordeiro, das ervas amargas, do pão asmo, o pão sem fermento faz parte dessa ceia da Páscoa. Então, depois que o sol se põe, depois do crepúsculo da tarde, começa essa festa de pães asmos, então a gente fala que pães asmos, então, ele acontece depois dessa preparação. Porque os pães asmos já tinham sido preparados. Eles são preparados antes, tanto que eles já estavam na mesa da Páscoa. Simples assim. Então, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, o dia depois da Páscoa, onde tudo foi preparado, reuniram-se. O dia seguinte, então, é o primeiro dia da festa de pães asmos. O dia seguinte, depois da Páscoa. É o primeiro dia da festa de pães asmos. Então, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, então, que dia foi esse que eles foram até Pilatos, que é o dia depois que Jesus foi morto? Depois da Páscoa, depois da preparação. Esse primeiro dia de pães asmos, dia 15 de Nissan. Eles disseram, Pilatos, nós lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Eu amo fazer isso com vocês, gente. Eu amo fazer isso com vocês. Eu falo isso toda live, né? A leitura cuidadosa, irmão. Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então, eles estão conversando com Pilatos aqui nesse texto, no dia depois da Páscoa. Então, Jesus morreu e no outro dia ainda, eles foram conversar com Pilatos, lembrando a Pilatos. Pilatos, esse embusteiro, Jesus, gente, esse embusteiro morreu e ele falou que
ele ia ressuscitar. Depois de 3 dias ressuscitarei. Já pensou se isso aqui fosse o sábado mesmo? O sábado, o 7º dia da semana? E essa conversa está acontecendo? Pilatos, coloca guardas ali naquele sepulcro, porque esse embusteiro falou que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Aí chega o domingo de manhã, Jesus ressuscita. Imagina esses homens, gente. Gente, ele falou depois de 3 dias e ressuscitou aqui depois, né? Um dia depois. Jesus mudou de ideia. Ele falou depois de 3 dias, mas nós estamos aqui no sábado tendo essa conversa, e no domingo de manhã esse homem ressuscitou. Opa, mudou. Ele falou que era 3, mas um dia só. Entenderam, pessoal? Desculpa ser um pouco mais firme aqui, mas assim, de novo, eu não estou aqui só querendo provar para vocês 3 dias e 3 noites, mas trazer, irmão, nós precisamos trazer a nossa mente. O diabo está roubando, o Satanás está roubando a nossa mente. Irmãos, é a nossa mente, as nossas faculdades intelectuais mesmo, a nossa cognição. A gente está lendo as coisas e não está entendendo que a gente está lendo. Isso é uma coisa satânica. Não empresta a tua mente. É um recado de Deus agora, só pode ser. Parece que não tem nada a ver, mas tem, irmão. Não empresta a tua mente para essas coisas que o mundo está te oferecendo. O sistema, a mídia, a tecnologia, isso está roubando a tua mente, a tua capacidade cognitiva. Você está perdendo tudo que você precisa para se debruçar na hora de ler a palavra de Deus e desfrutar daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Não empresta. Vou botar até para nós aqui, que eu estou olhando para mim também nessa câmera. Não vamos emprestar a nossa mente para essas coisas doidas aí, essas distrações. Elas estão roubando a nossa cognição. Então a gente está lendo textos que são claros para nós. Então minimamente a gente precisaria, tem alguma coisa aqui. E se a gente percebe, irmãos, se a nossa mente mantém preservada para isso, a gente, pelo menos, a gente segue e continua cavando. Peraí, é mesmo, essa conversa aqui, aí você vai, isso te leva a continuar cavando. O Espírito Santo vai usar pelo menos essa faculdade cognitiva sua, essa iniciativa cognitiva, o Espírito Santo então vai usar para te conduzir. E aí você vai ter acesso a uma riqueza, a uma glória do Cristo. Porque é glorioso, irmãos. No final eu vou fechar e vocês vão ver como é glorioso. É glorioso, não um detalhe. É glorioso, ainda que seja um detalhe, mas é glorioso. Então eles continuam dizendo, gente, igual eu sempre falo aqui também, no versículo imediatamente embaixo desse. Não, irmãos, é isso mesmo, eu quero pegar pesado aqui. O versículo imediatamente embaixo desse. Ordena, pois, a conversa continua. Os principais sacerdotes estão ali conversando, os fariseus com Pilatos. A conversa falou, aquele embusteiro falou que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Ordena, pois, a conversa continua, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois saiam dizendo por aí que ele ressuscitou e tal. E essa ideia de ressurreição vai ser pior do que tudo que ele pregou aqui. Então eles vão usar essa expressão. Ordena que seja guardado com segurança até ao 3º dia. Sendo que eles acabaram de dizer, olha, esse embusteiro aí falou, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Então ordena, Pilatos, que esse sepulcro seja guardado até o 3º dia. Então eu estou lendo um texto onde aparece essa expressão ao 3º dia, onde eles acabaram de dizer que essa expressão ao 3º dia significa depois de 3 dias mesmo.